tinha uma audiência pública, até assim, imagino que para o geral das pessoas até complicado entender o que é esse negócio aí do tal do parcelamento de solo para fins urbanos do município de Foz do Iguaçu, desmembramento, loteamento de acesso controlado, denominação, caracterização e unificação de terrenos. Em Feijão e Arroz estavam discutindo o quê? Né, realmente é uma pauta, é uma discussão muito técnica, né? É um assunto muito técnico, mas que acaba afetando, né, ou influenciando a vida de todos, né? Todos os cidadãos de Foz do Iguaçu. Então, por isso que demandou, né, uma grande discussão, e ainda nós vamos seguir discutindo em função do resultado da audiência de hoje, né? Mas é importante dizer que esse assunto, ele trata exclusivamente das definições dos lotes, vamos colocar assim para ficar mais fácil, né, para que a população possa entender, exclusivamente das áreas dos lotes que o cidadão possui. Né? Ele tem uma área lá, um terreno dele, às vezes ele quer desmembrar, fazer 2 terrenos, por exemplo, ou mais, e ele precisa fazer um processo, né, de divisão, um processo administrativo, técnico de divisão documental também desse lote dele. Tem medida mínima? Isso, tem medidas mínimas, né, que são definidas pelo zoneamento do município, né? Cada região da cidade possui um zoneamento, esse zoneamento estabelece regras mínimas de divisão, né, de frente de lote, de tamanho de lote, né, uma série de índices técnicos que determinam cada zoneamento, né? E essa lei de parcelamento do solo, ela trata exclusivamente do parcelamento. Após isso, trata-se de zoneamento. Então, são duas coisas distintas, porém, possuem uma certa conexão técnica, mas a tratativa exclusiva agora é quando o cara precisa, o requerente, o cidadão precisa fazer uma divisão ou até mesmo unificação. Ele tem 2 lotezinhos e quer fazer uma casa em cima desse lote, ele precisa unificar, né? Criar um registro, uma matrícula só. Então, é disso que a gente está tratando especificamente nessa revisão de lei. E o que é que andou nessa audiência dessa sexta-feira lá na Câmara? A reunião, eu entendo, Nélio, que ela foi uma audiência produtiva pelo fato da gente poder trazer o assunto à tona, né, e abrir a discussão com os cidadãos, né, com o munícipe. Por quê? Porque até então ela estava em discussão interna com técnicos. Né, interna, que eu digo do Concidades, onde ali a gente possui 23 instituições representadas ali, que representam inclusive a sociedade civil organizada. Dentre elas eu posso citar aqui Sanepar, Copel, o CREA, o CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná, Itaipu, PTI, posso citar outros aqui que não me vem à mente aqui, mas algumas secretarias também da prefeitura, como Fazenda, que compete à fiscalização, meio ambiente, né? Então nós reunimos nesse conselho todos os órgãos aí técnicos que passam, né, por vez ou outra, eles participam desse parcelamento que a gente está tratando aqui. Então, eles vieram para a discussão, foi mais de 6 meses de discussão dentro do Concidades, né, muitas reuniões nós fizemos para que a gente pudesse apresentar à Casa de Leis esse texto que está aqui. Né? Então, hoje, na audiência, surgiram dúvidas, né, por parte dos espectadores, das pessoas que participaram da reunião. Nos coube responder algumas delas, outras surgiu, né, a possibilidade e ficou-se definido de ampliar a discussão de alguns pontos. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Pode ter uma nova audiência pública, então? Pode haver uma nova audiência pública. A intenção, talvez, dessa forma, poder ampliar, né, a discussão através de uma nova audiência e nós estamos abertos a isso sem problema algum, né? Perfeito. Olha, a Nilza manda um recado aqui lá de Três Lagoas e diz que sobre a chuva de ontem lá em Três Lagoas, apenas alguns pingos. E ela até brinca, diz que ela conseguiu contar uns 5 pinguinhos de chuva ontem lá em Três Lagoas. E a Maria Edna conta os pingos de chuva de hoje lá no conjunto Aporã, está colocando aqui a sua localização. Dante Quadra conosco, o secretário Leandro Costa. Você encaminha a próxima questão.
Ok, Leandro, aprovado, né, esse projeto, o que em custo para o município, o que pode diminuir, gera, não muda muita coisa? Como que fica em relação a isso? Em relação a custo, Dante, não diminui, mas o que vai permitir é que hoje, até para, vou fazer um resgate histórico aqui para que vocês possam entender e para que o nosso ouvinte também consiga entender o objetivo, o que motivou a sugestão ou a alteração dessa lei. Foi o artigo 52 dessa lei, da 285, de 2018, que ela trata especificamente da exigência de execução de infraestrutura completa nos casos que o cidadão precisa fazer o desmembramento ou a subdivisão, a divisão das suas áreas ou parcelar as suas áreas. Ele tem que cumprir a exigência de infraestrutura que é rede de drenagem, energia elétrica, esgotamento sanitário, rede de abastecimento de água. Ele tem que cumprir todos esses requisitos. O problema é que esse artigo 52, ele tem o mesmo entendimento que ele tem para um novo loteamento, quando um grupo de empreendedores ou um empreendedor quer fazer um novo loteamento, ele apresenta para a prefeitura o projeto, né, e ali sim é feita a cobrança de toda essa infraestrutura. Acontece que nessa lei, ela está exigindo também para aquele pequeno, o cidadão comum, que não é um loteador, mas ele tem um lote de uma área um pouquinho maior, ali 5 mil metros. Ele quer desmembrar em 5 lotes de 1.000, por exemplo. Vamos colocar esse exemplo. Se a área que ele está localizado, a matrícula dele não for proveniente de parcelamentos anteriores, de um loteamento anterior, ele tem que cumprir a mesma exigência que é feita por um loteador, um grande loteador. E isso inviabiliza, Nélio, isso inviabiliza, Dante, para ele financeiramente. Né? E isso se acentuou muito agora na pandemia, visto que muitas pessoas perderam seus empregos, né? Estão com dificuldades financeiras, e eles estão vendo uma possibilidade de repente se desfazer de um imóvel dele ali, um pequeno imóvel dele, para poder levantar recursos, dinheiro. E aí, quando ele entra na prefeitura para fazer esse desmembramento, eu vou lá e exijo dele que ele tem que fazer uma rede de drenagem no terreno dele. E é um custo alto, né? Ele inviabiliza financeiramente para esse cidadão. E aí, uma forma dele de acontecer é ele assumindo um TAC com o município, que é uma situação ruim, né? Porque ele vai ter que cumprir ou agora ou daqui 2 anos, que geralmente é o prazo de um TAC, né? Mas ele vai ter que cumprir e isso é muito ruim, né? A gente deixar ele pagar por um erro ou por uma inexigência que não foi feita anteriormente daquela área. Entendeu? Então a gente não pode, nosso entendimento e também o entendimento jurídico, a Procuradoria do município entende também que nós não podemos fazer essa exigência agora. E por isso isso motivou, né, a gente fazer essa alteração de lei para que ele apresente tão somente a infraestrutura mínima. Né? E a infraestrutura mínima são situações diferentes. Por exemplo, ele não necessita de uma rede de drenagem. A drenagem ela pode ser superficial. Isso é muito comum. Tá? Outra coisa, ele pode ter o sistema de abastecimento de água dele lá através de poço. Né? São situações aqui bem abertas que eu estou colocando aqui que podem acontecer e ele atender a exigência mínima sem necessariamente ter que fazer toda a infraestrutura exigida aqui na lei. Então, a motivação foi essa, né? E aí a gente aproveitou essa motivação e é bom eu colocar também, só fazendo um parênteses aqui, que nós começamos a represar esses processos. Nós começamos a segurar esses processos dentro da secretaria, porque muitas das vezes o proprietário ele não tem conhecimento suficiente para entender que ele vai ter que cumprir aquela exigência. Então, o momento que a gente fala para ele, faz um TAC, ele faz o TAC. Só que ele não está sabendo realmente o compromisso que ele está assumindo. Então, nós seguramos os processos, né? E agora, no final desse ano, nós devolvemos aos requerentes mais de 100 processos. Né? É muito processo que tem nessa condição. Devolvemos aos requerentes, explicando para eles que a gente havia encaminhado, né, um novo texto para a Câmara, onde, se acordado, né, se aceito pela Câmara, pela Casa de Leis, vai permitir que ele faça aquele desmembramento, aquela divisão ou unificação, sem ter que necessariamente cumprir toda a infraestrutura.
Mas não criaria duas situações? Quer dizer, para quem fizer novo, vale uma lei. Para quem tem que fazer a mesma coisa, mas já é mais antigo, uma outra lei. É que essa não cria isso, Nélio, porque essa situação que ele está lá já está criada. Entendeu? Aquilo não tem... a única forma de hoje... o município já tem um processo no Ministério Público que hoje o município responde, que a gente está intitulado como TAC de loteamentos, TAC dos loteamentos, que são problemas de 1970, 60, muito antigos, né, que hoje estão deflagrados justamente esses problemas, que não foi à época exigido a infraestrutura naquele local e as pessoas inocentemente ou sem conhecimento compraram áreas naquela região. Entendeu? E aí, como é que eu vou cobrar desse cara hoje uma coisa que não foi feita anteriormente? Então, é responsabilidade do município. E o município hoje está assumindo isso. Tem muitos loteamentos, áreas aí que o município está entrando, né, e fazendo redes de esgoto, de drenagem, porque não foi feito anteriormente. Isso, né? Não poderia ser acoplado, por exemplo, o sujeito tem lá um lote, ele quer vender agora um pedaço do lote dentro da medida que a lei permite, por causa da sua situação financeira, gerada pelo momento ou qualquer outra circunstância, e aí ele quer fazer esse desmembramento. O município não poderia fazer exatamente isso já para ir lá, por exemplo, a drenagem? Claro, o município pode fazer. Acontece que é um custo muito alto. E aí a gente precisa, primeiro, projetos, né, que a gente já vem desenvolvendo dentro da Secretaria de Planejamento, né? Nós temos um setor lá de drenagem, onde a gente vem desenvolvendo especificamente de algumas áreas, a gente vem desenvolvendo projetos e, na sequência, a gente precisa de recursos, né, para serem aplicados nessas alterações. O que não dá para a gente fazer, Nélio, é pontualmente cada um. Porque quando eu falo de uma rede de drenagem, eu não posso fazer só um trecho, né, só na frente daquele lote. Eu preciso conectar no deságue lá do final da rede, né? Então, hoje as demandas são pulverizadas no município, né? São de todas as regiões do município, eu tenho esse tipo de demanda, né, que quando não está contemplado com infraestrutura mínima, não há como o município ir lá e fazer só aquele ponto, né? Precisa-se de uma região, né, sendo atendida, e é isso que o município vem fazendo, né? A gente vem finalizando agora lá a região do Mimbi, ali, né, do rio Mimbi, onde a gente fez lá no São Luís toda uma obra grande de infraestrutura de drenagem lá que não havia, né, de esgoto e drenagem. Então, nós temos que planejar para que a gente possa futuramente, aí, na sequência, né, ir desenvolvendo essas regiões que são mais graves, né, para que a gente possa ir eliminando esses problemas que hoje a gente tem. Secretário Leandro Costa conosco aqui no Contraponto hoje, e depois do intervalo comercial ele responde à posição do Luiz Carlos, que diz aqui que, na opinião dele, Luiz Carlos, essa é só mais uma lei para beneficiar grandes latifundiários do município e deixá-los mais ricos enquanto especuladores imobiliários. Isso é fato? Daqui a pouquinho o Leandro responde para o Luiz Carlos. Você quer água? A Cultura de Foz está apresentando Programa Contraponto, a voz do povo. 12 horas. Ei você, já está sabendo da novidade? Ei amigão, que tal você abastecer seu carro e de quebra levar 5 prêmios surpresa todos os meses, através do AME Digital? Isso mesmo, essa é a promoção especial para clientes do Premia Petrobras da rede de postos Azteca. Funciona assim, você abastece nos postos Azteca 5 vezes durante um mês e ganha 5 prêmios surpresa, além de pontuar no Premia Petrobras. Fácil, prático, seguro e econômico. Abasteça na rede de postos Azteca Petrobras. Credencie-se no Premia Petrobras e tenha muitas vantagens. Postos Azteca Petrobras, sempre uma loja perto de você. Este é um chamado a vocês que vivem a revolução enquanto o coração dispara. Aos que sabem que a oportunidade tem data, local e hora. Aos que reconhecem que em terra de gigantes o campo não para. Este é um chamado para o Show Rural Copavel 2022, de 7 a 11 de fevereiro. A terra nos chama e nós somos parte dela.
Confiram as ofertas para esta sexta e sábado no Mercado e Açougue Iguaçu ou enquanto durarem os estoques. Músculo bovino quilo, R$18,95. Agulha bovina quilo, R$19,95. Bife alcatra quilo, R$49,95. Costela minga bovina quilo, R$19,95. Bisteca suína com pele quilo, R$13,98. Óleo de soja leve 900 ml, R$7,99. Ponta de peito quilo, R$17,98. Aos domingos, frango assado recheado, churrasco, maionese e farofa. De segunda a sábado, fazemos delivery na região. O Mercado Iguaçu agora tem estacionamento próprio para os seus clientes. Mercado e Açougue Iguaçu, na Rua Tibagi, 720, no bairro Campos do Iguaçu. Fone 3028-4362. Eu vou desafiar o mercado de óticas com a melhor promoção. Ganhe seu par de lentes. É isso mesmo. Nas Óticas Samir, você compra seu par de lentes e ganha o segundo par. Qualquer par, hein? E ainda paga em 10 vezes. Atenção, as Óticas Carol agora são Óticas Samir e eu desafio o mercado de óticas com a melhor promoção. Óticas Samir, a visão que faz sorrir. Ano novo e verão é na Casa Vitória. Taças para champanhe, de acrílico, de vidro e cristal. E uma ampla linha de taças de vinho. Cerveja e canecas de chopp também na Casa Vitória. Cadeiras de praia, guarda-sol, piscinas, barracas e tendas. Casa Vitória. E se ainda faltou presentear alguém, na Casa Vitória você vai encontrar tudo em um único lugar e com estacionamento próprio para clientes. Casa Vitória. Quem conhece, confia. Casa Vitória. A Cultura de Foz está apresentando Programa Contraponto, a voz do povo. É o Contraponto, nesta sexta-feira, tendo conosco o secretário de Planejamento. Na secretaria dele botaram lá nessa gestão mais um item de captação de recursos para Foz do Iguaçu. Você é o responsável para buscar grana para todos os investimentos na cidade? Para alguns projetos, sim, né? Não todos, mas para uma grande parte que compete à infraestrutura, sim, né? A gente está buscando. Contando é a fonte para a gente ir também. É, né? Olha, o Luiz Carlos perguntou aqui a questão, ele botou a opinião dele de que essa lei aí do parcelamento do solo, isso é mais um benefício para grandes latifundiários do nosso município, para deixá-los mais ricos enquanto especuladores imobiliários. Eu aproveito e engato aqui também do Adelmo a questão e o Leandro responde os dois. Diz que a drenagem ficou muito boa lá no São Luís, diz ele. Só que buracos lá onde fizeram drenagem, da rua que sai do Jardim Três Pinheiros, atravessa todo o Jardim São Luís e o Jardim São Paulo. Não sei, está colocando algo como ficaram buracos lá, algo assim. Sim. Responda as duas questões. Uma, se a lei do parcelamento é para deixar os especuladores imobiliários mais ricos, e a questão lá da drenagem que envolveu São Luís. Olha, Nélio, eu agradeço a pergunta aí do Gustavo? Luiz Carlos. Luiz Carlos. Eu agradeço a pergunta do Luiz Carlos. Eu acho que é importante colocar isso à mesa, mas eu estava esperando essa pergunta porque ela para mim é muito boa, porque quando a gente lê o texto, o novo texto da 285, né, que é a nossa atual lei, que vai passar a ser um novo número que a gente ainda não sabe, é o PL 13 por enquanto, o texto foi muito debatido no Concidades, como eu coloquei, e ali tem todas as instituições que participam, e nós, assim, lendo o texto, é visível a condição que nós criamos de ampliação de fiscalização, Dante, por parte de implantação de novos loteamentos. Né? Nós vamos fazer com que, através de lei agora, que o loteador chame o município para fazer uma fiscalização antes, por exemplo, dele enterrar a tubulação dele. Porque hoje, o que acontece? Existe a fiscalização, né? É feita a fiscalização,
Porém, não há uma exigência por parte do loteador de convocar a prefeitura para fazer a vistoria durante o período da obra. Né? Fica a critério da prefeitura, a gente faz, claro, né? Mas agora nós vamos exigir que seja feito o pedido para fiscalização antes que ele feche a tubulação. Isso que quer dizer? Quer dizer que às vezes no projeto ele informa uma tubulação, sei lá, de 40 milímetros e no local ele põe de 30 milímetros. Né? Isso, não, claro, eu não estou generalizando isso, mas a gente... é para evitar isso. É para evitar esse tipo de coisa. Né? Então nós vamos ampliar a fiscalização por parte de implantação de novos loteamentos, além das exigências que nós estamos fazendo de projeto, que hoje são muito mais rigorosas. Né? A gente solicita o próprio projeto, que até 2018 não acontecia, né? Então a gente agora tem o projeto de drenagem, todos os projetos são apresentados, memórias de cálculo e são verificadas dentro da secretaria. Então a gente ampliou muito, né, a exigência em relação aos novos loteamentos. E outro fator importante que nós propusemos à Câmara, que acaba gerando um desgosto por parte dos loteadores, mas uma defesa do município, é em relação ao número de lotes que podem ser subdivididos sem a doação de infraestrutura, sem a doação de área para o município, de reserva técnica, por exemplo. Independente da área? Independente da área. Hoje, na nossa legislação, o cidadão, o requerente, o loteador ou o empreendedor, ele pode fazer até 9 subdivisões, né? Ele tem uma área lá de 1.000 metros, ele separa em 9 lotes de 100, por exemplo, ou 100 e pouquinho, né? 900 metros ele divide em 9, a partir ele só vai doar a área para o município de reserva técnica dessa divisão dele a partir do décimo lote. O que isso implica, Nélio? Que isso, por exemplo, eu vou pegar um exemplo que eu acho que vai ficar mais claro, o Carimã. O Carimã, a grande região do Carimã, ele surgiu dessa forma. Ele tinha uma grande área, uma gleba, foi subdividida em 9 áreas. Dessas 9 áreas, uma delas, o cara pegou uma nona parte, subdividiu em outras 9. Aí o outro pegou e subdividiu em outras 9. E foi. E ninguém fez doação de infraestrutura para o município. Legalmente. Entendeu? Então, houve um prejuízo disfarçado para o município. Ninguém fez nada ilegal, mas o município ficou no prejuízo. O que nós propusemos? Nós fizemos uma pesquisa, Nélio, com todas as grandes cidades do Paraná. Pegamos Curitiba, vamos descendo. Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel. Todas elas, eu tive uma reunião com o IPU, o Instituto de Pesquisa e Planejamento de Londrina, com o Tadeu Filismino, que é o presidente hoje do IPU, de Londrina, e quando eu falei para ele que nosso município tem essa condição, eu vi o sorriso na cara dele, assim, mas gente, como que vocês fazem um negócio desse? Né? Porque lá em Londrina e nas grandes cidades não tem essa possibilidade. Se você fez uma divisão, automaticamente você tem que doar 12% da tua área para um município. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que para os grandes loteadores isso não é bom. Entendeu? Eles vão perder a área. Tá, mas em compensação para o pequeno, que tem lá um terreno que vai poder subdividir, é um grande problema. Mas não, Nélio, mas isso a gente está visando corrigir um problema. Por exemplo, se ele tem uma área lá que é fruto de parcela, já foi um loteamento, ele quer fazer a subdivisão dele, ele não tem custo nenhum. Porque o grande loteador, ele já fez a infra. Entendeu? Então ele não vai ser punido por isso. E a lei hoje pune. Entendeu? Então é isso que nós estamos corrigindo. Então, e aí qual que foi a nossa proposta? Nós tentamos chegar no meio termo. Nós não zeramos, entendeu? Porque não chegamos a 0, a gente limitou em 3 divisões. Então ele pode ainda fazer, ao invés de 9, fazem 3, né? E aí subsequentemente podem fazer outras 3, mas isso vai permitir que o município não sofra tanto com esse tipo de subdivisão, entendeu? Ou com essa intenção, ou essa ação velada aí, né? Ou permitida através da lei. Né? Tá, então, mas se eu tenho um terreno grande, divido em 3 parcelas, faço a subdivisão. Aí eu entrego uma parte lá para o Dante, outra para a Cida, outra para o Félix. Eles depois dividem em 3 de novo. Sim. E que os outros vão dividir em 3 outra vez, o município continua sem ter a reserva técnica. Sim, mas a gente diminui a área, né? A gente acaba diminuindo, vai acabar acontecendo, né? Mas foi uma discussão muito grande dentro do Concidades,
onde alguns, né, propuseram, né, a manter zero, fazer zero, outros queriam que mantivesse 9, né? Então, assim, a gente tentou buscar um equilíbrio, sabe, Nélio? Eu acho que se a gente zerasse, como acontece nas outras cidades, seria um choque muito grande, né? E a gente acabaria gerando impasses aí, né? Então, a gente propusemos 3, né? Foi validado no Conselho, encaminhamos à Câmara, pode ser que surjam emendas, né? A Câmara, eu acho, né, que eles vão tentar ampliar esse número, né, através de emenda, mas daí fica a critério da Câmara, né? A gente está colocando uma situação técnica, né? Na minha visão, como técnico e como proposta, né, eu havia colocado de deixar 0, né? Infelizmente, doa quem doer, mas doeria mais por parte dos grandes loteadores do que para os menos favorecidos ou as pessoas que têm áreas menores. Perfeito. Em relação ao São Luís, o Adelmo está mandando aqui fotos complementares e a questão é que depois que foi feito, agora entendi melhor a colocação dele, depois que foi feito lá aquela questão da drenagem, colocaram asfalto, o asfalto então é recente e cheio de buraco, já com um monte de tapa-buracos. Aí você vai dizer, bom, isso aqui é da área lá do César Furlan. Uhum. Né? Realmente compete a administração ao Obras, né, a Secretaria de Obras, e eu sei que tem planejamento lá para poder tratar esse assunto especificamente, né? Agora eu só não sei realmente dizer qual que é o tempo aí, né? Mas existe já uma preocupação e já está sendo atendido isso daí, eu acho. Perfeito. Antes do Dante encaminhar a próxima questão, tem uma pergunta aqui da Keti Fernanda. Não sei se você tem informação sobre isso. Ela diz, eu sei que já foi feita audiência pública com o pessoal lá do Porto Meira em relação à perimetral. Se tem alguma previsão de novas audiências públicas com aqueles que terão terrenos ocupados pela perimetral? Olha, perimetral leste, naturalmente. Sim. A princípio, eu acho que não há nenhuma previsão de nova audiência, Nélio. O que o município está fazendo, né, junto com Itaipu e DENIT e tal, é garantindo os acessos, né, tentando fazer com que a gente tenha os projetos para os acessos, né, não deixar o Porto Meira isolado, como estava previsto no projeto inicial, assim como a sequência da Perimetral Leste, depois da República Argentina, tem um trecho de 7 quilômetros até a costa, até a BR, onde não tem passagens, né, não tem acessos, e a gente está trabalhando nisso, né, já fizemos audiência com o ministro da Infraestrutura, com o ministro Marinho, né, também conversamos com ele sobre isso, levamos o problema e a gente está articulando, está trabalhando, né, para que a gente consiga os projetos e a intervenção dessa obra. Na verdade, não é o nosso objetivo atrapalhar o escopo ou o orçamento da obra agora, até porque a gente precisa que essa obra seja concluída e dado sequência. O que nós estamos fazendo é uma antecipação do problema. Nós estamos tentando antecipar para resolver um problema que a gente vai ter futuramente e que esse futuro é breve, entendeu? Em função do crescimento que está acontecendo para aquela região, principalmente mais próximo a leste, lá, né, depois da República Argentina, lá para cima. Então, existe já nós fizemos internamente na Secretaria de Planejamento, é bom ressaltar, Nélio, um estudo do impacto de mobilidade que a Perimetral Leste gera no nosso município. Nós montamos um corpo técnico lá com Fostrans e outros técnicos da Secretaria e nós percorremos todo o trajeto da Perimetral Leste, analisando o impacto que gera nas ruas que foram interrompidas pela passagem da Perimetral. Como que vai ser resolvido isso? Então, nós já fizemos um estudo inicial, estamos preparando um texto técnico, né, para que seja colocado aí para revisão do nosso sistema viário. Então, essa vai ser uma discussão também que logo a gente vai trazer e podemos vir aqui discutir nessa bancada. Uhum. Então, assim, são coisas que nós estamos antecipando. Né? Dá para antecipar alguma coisa desse trabalho? Assim, por exemplo, uma delas é a busca de duas trincheiras, né, ou 2 viadutos nesse trecho entre República Argentina e BR, que ali é o mais crítico que a gente vê. A princípio, nós estamos definindo, nós identificamos que a Rua Pavão seria um ponto bom para que a gente pudesse fazer, e aí a gente está vendo, discutindo ainda a outra passagem, onde poderia ser melhor. Para isso, a gente vai fazer uma discussão com o DENIT, né, e também com a concessionária da Perimetral, para que talvez a gente consiga, inclusive, né, através da concessionária, o projeto,
desses 2 pontos. Né? Isso foi uma conversa, uma fala que nós fizemos com o ministro Tarcísio, lá em Brasília, onde o Luiz Guilherme, que é diretor do DENIT, participou dessa reunião, né? E lá o ministro pediu, ele deixou muito claro que a gente não poderia mexer no escopo e tal da obra, no orçamento da obra, mas se o município conseguisse os projetos, né, e recursos para poder desenvolver esses 2 projetos, poderíamos fazer agora, durante o período de obra, compatibilizando com a obra que está sendo feita. E aí ele pediu ao Luiz Guilherme para que o Luiz fizesse essa intermediação com a concessionária para que a gente possa viabilizar eventualmente os projetos com a concessionária, uma vez que eles têm todo o levantamento já da área, né, eles têm conhecimento técnico de toda a extensão da área e poderiam, né, enfim, nos ajudar de alguma forma, ajudar o município de alguma forma com os projetos. Na sequência, vamos buscar recursos, né? Então, é isso que a gente está fazendo agora. A obra está sendo executada, ela está atrasada em quanto tempo? Olha, o atraso específico da Perimetral Leste, eu não tenho essa informação para passar para vocês, mas eu tenho a informação da última reunião que nós tivemos, inclusive com o ministro, o ministro Tarcísio, que havia um delay ou um atraso de entregas da segunda ponte em relação à Perimetral Leste de 8 meses. Esse foi a ponte sai primeiro e a perimetral depois. Esse é o parecer que foi colocado, inclusive numa reunião aberta aqui, que houve uma audiência no Codefos, foi informado isso. A intenção do Ministério da Infraestrutura é reduzir esse prazo agora, né? Então ele está efetivamente, né, em cima, né, junto com a Itaipu também, né, atuando em cima disso, para que tentem reduzir durante esse ano agora, reduzir essa condição. Perfeito. Olha, o ministro Tarcísio ontem foi lançado oficialmente como candidato, ou pré-candidato, a governador em São Paulo. Daqui a pouquinho pode enroscar alguma coisa na liberação. Daqui a pouco não é mais ministro. Daqui a pouco não é mais ministro, vai ter que se afastar. Era a minha próxima pergunta, mas o Alexandre Palmar também está participando aqui. Alguma informação, primeiro sobre a rodovia 469, a rodovia das Cataratas, que tinha obra prevista para 2021, já estamos em 2022, sim. E engato e pergunto porque isso teria também uma sequência em relação à rodovia das Cataratas no sentido urbano, sim. Da Jorge Schimmelfeng e assim, sim. Por diante. Então, o trecho da BR-469, eu não tenho uma atualização para poder passar para vocês, né? A princípio, nesse último período, no último semestre agora, não tenho nenhuma informação de evolução do processo para licitação desse projeto. Então, eu não consigo informar nada neste momento para vocês. Em relação ao trecho urbano da Avenida das Cataratas, nós fizemos uma revisão do projeto, né? Nós fizemos alguns apontamentos no projeto que havia sido feito, foi entregue, se não me engano, em 2017, eu posso corrigir depois essa informação, mas eu acho que o projeto foi entregue em 2017, estava lá na secretaria, eu fiz um trabalho de revisão dele, e agora há uma participação, existe um núcleo de empresários, ou de empresários da avenida ali, um núcleo na ACIF, né, como o núcleo da Avenida Brasil, né, eles montaram um núcleo daqueles empresários que estão ali com testada com frente para a Avenida das Cataratas no trecho urbano. E tem outro núcleo da Vila Yolanda. Talvez seja o mesmo que eles desmembraram talvez um setor ali para os representantes comerciais ali, né? E aí eles fizeram um contato conosco, temos reunião com eles agora dia 18. Nós já antecipamos esses apontamentos que a gente fez, nós apresentamos para eles e apresentamos para a empresa, a Engemin, que desenvolveu o projeto à época, né, para que eles fizessem as correções. Eles se comprometeram a entregar para nós agora no início do ano, porém não deram data, a gente ainda vai saber disso. Porém, a gente vai fazer uma discussão, vamos fazer uma conversa agora com esses empresários para entender também se eles querem, além desses pontos que a gente já apresentou, alguma outra alteração. A Keti Fernanda está perguntando em relação a esse processo todo da Perimetral Leste, onde ela consegue o projeto com essas alterações propostas, onde é que ela tem acesso àquilo que está sendo viabilizado, tentando viabilizar? Olha, quem tem o projeto executivo é o DENIT, né, que é o coordenador da obra, claro, a concessionária também. Né? O município, a gente tem um estudo, nós não temos o projeto executivo entregue para nós, a gente tem o traçado, temos os arquivos digitais, né? Porém ele não é o projeto executivo completo. Né? Talvez através de um requerimento ao DENIT é possível
ter o acesso a esse projeto. Né? Perfeito. O cara está dizendo aqui que tem muita gente que vai perder casa porque a perimetral vai passar ali e esse pessoal não teria sido contactado ainda. Não teria... Esse traçado, né, isso eu tenho na Secretaria de Planejamento, né, porque isso afeta a nós. Então, tanto é que a gente está estudando o impacto dele na nossa cidade. Eu tenho esse traçado, né? Eventualmente ela consegue com a gente lá, né? Qual o impacto nessas residências que o Nélio está mencionando? Você lembra o impacto disso? O impacto que você diz... Onde ela vai passar? A perimetral vai passar. Quantas pessoas, quantas casas seriam atingidas? Quantas casas, desculpa, na Avenida? Eu não tenho esse número, Cida. Eu não sei quantos diretamente são afetados, né? Eu sei que existe um processo de desapropriação de áreas particulares, que eu acho que são mais de 50, né, 50 imóveis. Existem 12 imóveis que são do município, esses foram feitas as doações, também o município fez a doação. Então, o número máximo deve estar por aí, né, nessa casa de 60, 70 áreas. Né. O Adilson Pazini está dizendo aqui, parabenizo ao Leandro Costa pelas novas medidas inteligentes sobre a subdivisão de lotes. Argumentos corretíssimos. Dante Quadra, sua pergunta, depois eu coloco aqui o que tem de gente perguntando coisa para o Leandro aqui. Uma barbaridade, mas agora é a sua vez. Leandro, outra questão que eu acho que Foz do Iguaçu tem muito forte são esses vazios urbanos grandes, né? Que latifúndios, né? Vamos dizer assim, urbanos. E há uma especulação imobiliária que existe na cidade, né? E isso trava o desenvolvimento. Também, né? Você tem uma opinião sobre esse assunto? Tenho, acho que a solução para isso é o IPTU progressivo, né, que passou a valer, a lei já é de 2018, 16, né? Se não me engano, mas ele ainda é muito tímido, né? Não incentiva a pessoa a construir ou vender. Não, mas ele faz uma progressão de até 15%, né, em 5 anos. Então, acho que talvez seja o teto. Eu não posso te garantir isso, mas talvez seja o teto permitido nessa progressão. Né? E foi implantado, já a prefeitura já começou a notificar as áreas, né? Porque nós já recebemos pedidos, né, de esclarecimentos lá na Secretaria de Planejamento para entender, o proprietário às vezes não entendeu o que é aquilo, né? E aí a gente fez a devolutiva informando que a lei, né, que foi implantada já em 2016, que está sendo cobrada agora. Porque um dos problemas desses grandes vazios são as invasões, né, também. Que a gente está vendo áreas enormes que ficam lá esperando para um dia o dono resolver fazer alguma coisa, especulando. Sim. E aí então começam novos focos de favelas e temos áreas bem centralizadas, né, e bem valiosas aí paradas. Sim. O eixo, o perímetro que está sendo pego agora é do eixo central da cidade, num raio de 3 quilômetros. Acho que esse é o inicial do processo que diz a lei, né? E a partir daí isso se expande. Né? Então, o objetivo é chegar em toda a cidade, mas está se iniciando num raio de 3 quilômetros do perímetro central, né? Do eixo central da cidade. Né? E aí vai. Eu acho que essa vai ser já vai ser um fator aí de transformação, né, dessas áreas. Mesmo que lento. Mas mesmo que lento, até porque, infelizmente, né, eu acho que é correto que ele seja progressivo mesmo, né, e tem um período de 5 anos. Né, então, hoje, se você tem uma grande área lá, você sabe que daqui 5 anos, né, você vai ser penalizado aí no bolso, né, se você não fizer nada, não ocupar essa área como deve ser. Né. A Isabel Martinez está perguntando aqui, previsão de retorno para a 4ª etapa das obras de no São Luís? Puxa, a Secretaria de Obras que seria a mais indicada para poder falar dessa 4ª etapa, a programação. Nesse momento eu não sei dizer exatamente, mas existe essa programação, eu não sei dizer se é agora ou se é um pouco mais para frente. O William Bubiac diz, para que o município quer doação de área? Pois doou 12 áreas para o governo federal e algumas está fazendo permuta, tudo por interesse, diz o William. Claro, é interesse do bem coletivo. Írio, a gente precisa, a Perimetral Leste, ela é uma infraestrutura, uma estrutura necessária, né? A gente precisa tirar o fluxo de caminhões do centro da cidade, levar para o contorno, e o município precisa ajudar nesse processo para que viabilize. Então, nós fizemos a doação das áreas, né? E, por outro lado, a gente visa o crescimento, né? O desenvolvimento da cidade. Todo mundo,
né? O objetivo é que todo mundo ganhe com isso, né? Apesar de que o município precisa, o município precisa dessas áreas de reserva técnica justamente para a gente conseguir atender o munícipe, né? Com infraestruturas necessárias, como escola, hospitais, UBS e tal. A gente precisa dessas áreas e por isso que a gente faz a cobrança das áreas privadas. Se eu não estou equivocado, em agosto do ano passado foi depositado um dinheiro na Prefeitura Municipal e depois estava lá na tua secretaria, acho que até já andou, quanto àquela questão da iluminação de 10 campos de futebol de Foz do Iguaçu e a colocação também de postos artesianos. Isso. Em que pé está isso? O primeiro lote nós já viabilizamos, na verdade acabou atrasando um pouco porque o processo inicial era só de iluminação e depois incorporou-se ao custo do processo ou das planilhas que a gente estava fazendo, o poço artesiano. Isso acabou gerando porque a gente teve que refazer o processo e encaminhamos, mas já estão todos já em vias de fato de licitação já desses processos todos. E aí, 10 campos. Em quanto tempo se imagina que começam obras? Eu creio que no máximo 30, 60 dias estourando. Aí vai depender do processo licitatório, se houver alguma contestação, né, e tal, pode adiar um pouquinho, mas isso já está para acontecer. O sistema fotovoltaico nas escolas municipais, aliás, 40 escolas. Encontraram um problema até não querer mais. Tem a escola lá no Alto da Boa Vista, está há 230 anos a escola lá, e foram descobrir que não estava no nome do município. Né? E a escola municipal, mas não tinha documentação disso. Outras, aí tinha problema na estrutura que não dava para botar as placas em cima. Sim. Mas ainda assim, já faz tempo que você fala que esse negócio era para estar em andamento. Até Sim. Se eu não estou equivocado, Leandro, tem prazo para fazer isso acontecer. Temos, né? É um convênio, a gente precisa apresentar os projetos, porém, a gente não tem como, não vamos fazer a coisa errada, né? Se já está errado, não vamos fazer errado. Identificamos que vários equipamentos não possuíam documentação de alvará de construção, por exemplo, ou tinha problema na documentação do lote, né? O lote não era do município, ou tinha algum outro problema. Então, primeiro a gente precisa fazer todo esse trâmite de regularização documental, de regularização técnica, né, de obra, para daí a gente conseguir evoluir com o processo. Né? E muitas das escolas, por serem já edifícios antigos, não estão preparados estruturalmente para receber. Então, precisa fazer um reforço na estrutura para poder receber. É um processo que não é tão simples, mas a gente está fazendo e vamos entregar isso o mais rápido possível. Perfeito. Você acha que começa meio em breve, aí pelo menos algumas escolas? Delas, sim. A gente já fez uma seleção das 40, acho que nós temos 12, se não me engano, que já estão em condições. Né? Então, que a gente vai poder já iniciar a implantação. Perfeito. Cida Costa. Olha, Nélio, já que o Leandro, secretário de Planejamento, está com os 40 arquitetos, equipe de planejamento de projeto, ele está com equipe assim, né, total, sendo colocada à disposição dele para fazer tantos projetos, então a gente pode perguntar para ele, projeto da prefeitura está ok, sai a nova prefeitura, um novo espaço, centro cívico. A outra questão é o CTG Charrua, que é a demanda ainda com relação à travessia, que o município também está envolvido nisso. Uhum. E o grande problema que a gente continua vivendo é a questão do nosso viaduto Paraná com BR-277, que continua com filas e tudo mais. Costa Silva com a BR-277. 3 situações. A gente precisava do Leandro mais uma hora aqui. Com certeza. Bom, a Prefeitura Municipal, nós estamos trabalhando no projeto. Internamente, a gente está fazendo agora a validação do programa de necessidades. O que é isso? É validar o que cada secretaria precisa em cada setor, em cada secretaria, quantas pessoas estão lá, quantas tem projeção de ampliação ou não. É o processo que deve ser feito. A partir daí, a gente vai apresentar, a gente tem algumas possibilidades, né, de fazer um concurso público nacional para a entrega do projeto, ou então nós podemos absorver isso, dar sequência no projeto executivo, né, que nós mesmos estamos fazendo internamente. Vai demorar? Para esse semestre a gente quer resolver isso. Esse semestre a gente vai liquidar esse... CTG Charrua, travessia. CTG Charrua. Nós tive agora, em novembro, na Engemin,
né, que é a empresa que está executando o projeto está sendo doado pelo Fundo Iguaçu, vai ser doado ao município, né, e o projeto está sendo feito pela Engemin. Estive com os técnicos deles em novembro e eles vão fazer a entrega agora para nós na segunda quinzena de janeiro. A princípio seria como? Essa ligação entre Vila A e Parque Presidente? Olha, ali está se prevendo um grande equipamento, uma grande obra de arte, né, que a gente chama na engenharia, que é quase um viaduto no formato do outro, da Costa Silva que você comenta ali na sequência. Mas que funciona. Né, privilegiando o fluxo da cidade. Esse aqui é o negócio. Como que seria isso? Né? É uma passagem, como se fosse uma trincheira, um túnel, né, que libera o fluxo de conexão da Vila A com o sentido centro. Né? Ou ao contrário, né? Então a gente vai permitir que esse fluxo interno não seja interrompido pela BR, né? Ou pela rodovia federal que cruza ali. Então o objetivo é esse, liberar o fluxo, e eu acho que nessa condição vai ser muito bem atendido. Quem paga a obra? O fundo? Quem paga a obra? O projeto é do fundo e quem vai pagar? Então, o governo do estado vai aportar recursos, né? Já prometeu recursos para serem aportados a essa obra. Está dependendo do orçamento, né? Que depende do projeto. No viaduto da Costa Silva, vocês vão mexer? Deixa eu entender melhor. Mas exatamente o que é a obra? É um viaduto. É um viaduto. É um grande viaduto. Certo, mas pelo que eu entendi aí, vamos fazer o seguinte, faz um buraco, passa por baixo, um túnel passa por baixo, quem a vem pista Vila passa A por cima. Pro centro e a BR passa por cima. Isso, eles vão elevar a BR para que o trânsito aqui Vila Centro ocorra aqui no mesmo nível que está hoje. Certo, mas seria só uma passagem por baixo da BR. Isso, com uma rotatória dentro dele, exatamente. Ele é um equipamento completo. Ou seja, quem vai pela BR poderia adentrar por ali também. Ele tem saída para entrar para o centro. Exato. Mudaria alguma coisa com o viaduto da Costa Silva, já que nós vamos ter duas obras praticamente juntas, próximas, uma da outra? Como seria isso? Não, existe uma saída uma agulha, que eles chamam tecnicamente, que é a saída do viaduto. Ao invés dele seguir no viaduto da Costa e Silva, ele tem uma agulha para sair para o próximo viaduto. Isso vai ajudar bastante no fluxo, nesse problema que é a entrada, a chegada que tem hoje ali nesse viaduto da Costa e Silva. Né? Isso vai aliviar esse fluxo, porque a gente vai poder descarregar um pouco nesse novo equipamento da frente, que é o do CTG Charrua. Na verdade, é simplesmente confessar publicamente que esse tal do viaduto da Costa e Silva não serviu para nada. Né? Isso eu não posso confessar, porque eu não fui envolvido e estou lá, né? E está lá, né? Agora... A saída da ELOG daqui também está junto nessa discussão de implantar o novo viaduto e levar lá para a perimetral. Constrói-se um viaduto aqui, mas tem que pensar nos caminhões também que precisam fazer contorno para entrar. Claro. Já pensa-se nisso de levar ele lá para fora da cidade, ou isso ainda não está avançado? Não, isso já está arquitetado, né, ou está desenhado essa condição, né, de tirar essa estrutura e levar ela mais para a saída da cidade, ou no perímetro da perimetral, né, isso é fato. Né? Então, isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde tem que acontecer. Nós estamos esperando já a abertura, né, por parte da Receita Federal, né, desse processo todo, né, e nós estamos esperando os pedidos, né, de análise técnica para a Prefeitura por parte das empresas que têm interesse em se estabelecer, né, ou estabelecer o novo Porto Seco. Para quem vai de Foz do Iguaçu a Santa Terezinha de Itaipu, seria da margem direita da BR essa instalação? Para quem vai... Isso, a margem direita, exatamente. Ou seja, não teria vínculo com o Lago de Itaipu, que chegou-se a aventar a possibilidade de fazer... A princípio não, tipo, acho que isso foi descartado e acho que não vai acontecer. Perfeito. Para a gente fechar aqui com o Leandro Costa, por mais que tenha uma tripa de perguntas e de coisas interessantes a serem tratadas, Dante Quadra. Eu acho que agora, eu me interessei agora no final do programa pela questão de charrua, né? A gente devia ter começado lá no início com isso daí. Não tem prazo para nada disso, mas tem projeto já, Leandro. É aquele que o governo do estado chegou a dizer que já estava sendo desenhado? Isso, é esse projeto, né? Já havia sido feito um esboço inicial antes. E aí foi submetido lá para nós, Fostrans, e para a Secretaria de Planejamento, para uma análise. Nós fizemos essa revisão e estive lá, como eu comentei, em novembro, estive com os técnicos da Engemin, passando nessa posição nós. Eles consideraram
E agora, nessa segunda quinzena, Dante, eles devem fazer a entrega, né, para o município desses desenhos. Né? Para daí fazer a licitação? Como que Isso, funciona? a partir daí, através de RDC, né, no novo modelo da lei de licitação, vamos implementar isso, para que a empresa vencedora forneça o projeto executivo, né, pautado nesse estudo que está sendo feito agora. E o Beira Foz? E aproveito aqui porque o Fabiano perguntando Beira Foz e a questão do centro cívico, ou seja, a nova prefeitura em Foz do Iguaçu. A prefeitura eu já respondi há pouco ali, em relação ao Beira Foz, o termo de referência está sendo feito pelo PTI, a primeira fase, né, já está sendo, o texto já foi compilado, eu creio que agora no início do ano isso já vá para a licitação, que é a contratação do master plan de todo o Beira Foz, né, e projetos. Então, essa já é a primeira fase, né, e depois nós já estamos agora, vamos reiniciar, no final do ano passado nós encerramos as reuniões que havíamos feito lá, agora estávamos fazendo, agora vamos retomar possivelmente em fevereiro, para o TR, né, o termo de referência da segunda etapa, que daí integra novos projetos ou já projetos específicos para aquela região. O Leandro Teixeira Costa, antes de você ir embora aqui da Rádio Cultura, você já passa ali na sala com a Cida, já agenda a próxima vinda aqui ao Contraponto, tá legal? Faltou tempo. Tá, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição da Rádio Cultura. Muito obrigado. Vamos ao intervalo comercial, voltamos já para o encerramento do Contraponto desta sexta-feira. A cultura